Então, eu sou o Pablo, sou diretor administrativo do Laboratório Artemis. Esse é o Fábio. Se apresenta aí, Fábio, pessoal. Bom, boa noite. Eu sou Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Laboratório Artemis, né? E vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o câncer de pele e a importância da fotoproteção, da proteção contra os raios solares. Perfeito. Então, vamos lá, Fábio. Vamos começar a live de hoje. Agora já deu 2 minutinhos pro pessoal entrar aí. Vamos lá. A primeira pergunta para nós conversarmos aqui é por que nós decidimos fazer essa live, né? Por que é importante a gente falar sobre e por que nós decidimos fazer? Bom, primeiro, né? Porque a pele é o maior órgão do corpo humano. Esse dado é muito importante, né? Todo mundo fala, o fígado é o maior órgão, não sei o que, não. Mas, na verdade, é a pele. Se você pegar tanto em extensão quanto em peso, nenhum órgão é maior do que a pele. E justamente por ser tão grande, tão extensa, né? Ela é suscetível a muitas doenças, entre elas o câncer de pele. E o câncer de pele é o câncer mais comum que existe. Tá? Apesar de muitas vezes ele não ser um câncer tão maligno, tão agressivo, ele é um câncer muito comum. Então, quando você fala nisso, pra você ter uma ideia, né, cerca de quase 30% dos diagnósticos de câncer, né, de neoplasias malignas, são câncer de pele. Tá? O que representa mais ou menos uns 180 mil casos por ano de diagnóstico de câncer de pele no Brasil. Interessantíssimo. Agora que a gente já sabe a importância, né? Acho que a gente abordou um pouco na semana passada, mas eu queria te perguntar, o que é o câncer de pele? Então, o câncer, né, é toda vez que você, por alguma ação ambiental ou genética, uma célula do organismo, né, começa a se reproduzir de uma forma desordenada, muito rápida, sem controle, e cresce formando um tumor que vai invadindo tecidos. Né? Isso é o câncer. E no caso do câncer de pele, essa lesão ocorre na nossa pele, na epiderme, que é essa superfície que reveste externamente o nosso corpo. Se vocês quiserem saber mais detalhes do que é o câncer, na live da semana passada, nós tivemos uma discussão bem completa sobre como essas células se desenvolvem, como que elas se tornam uma célula cancerígena, né, mais aprofundado. É só procurar aí no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, vocês vão poder acompanhar a live da semana passada. Perfeito, pessoal. É só a hora que acabar a live, vocês procuram lá na nosso feed lá, vão ter todas as lives que nós estamos fazendo. A segunda live é sobre o câncer, tá certo? Então tá. A gente fala muito do câncer de pele, mas a gente não sabe as consequências que ele pode trazer, né, Fábio? E eu queria te perguntar se o câncer de pele, ele pode chegar a matar. Então, esse é um dado muito interessante. Apesar do câncer de pele ser o câncer mais comum que existe, a grande maioria deles, mais de 80%, são cânceres de baixa capacidade, baixa malignidade. Tá? Quer dizer, elas são neoplasias malignas, ele é um câncer, ele invade tecido, ele destrói tecido, mas ele tem uma baixíssima capacidade de fazer metástase. O que é metástase? Metástase é a capacidade que uma célula cancerígena tem de entrar na corrente sanguínea ou na corrente linfática, sair navegando pela corrente sanguínea, parar num outro órgão e gerar um outro tumor, tá certo? Forma filhotes, né? Quer dizer, então esse câncer se espalha. Então a grande maioria dos cânceres de pele não tem essa capacidade ou tem essa capacidade muito pequena. Tá? Que são carcinomas basocelular e carcinomas espinocelulares.
Esses dois tipos de câncer de pele, eles representam mais de 80% dos tipos de câncer de pele, tá? E, graças a Deus, eles são pouco malignos. A grande maioria deles se cura simplesmente com a ressecção cirúrgica da lesão. Tá? Okay. Dificilmente vão precisar de tratamentos complementares, como quimioterapia ou radioterapia. Agora, existem alguns tipos de câncer de pele que, apesar de muito mais raros, são extremamente malignos e podem levar o indivíduo à morte. Desses cânceres, o mais comum é o melanoma. Tá? O melanoma, para vocês terem uma ideia, foi o que eu falei, mais ou menos 180 mil casos novos de câncer por ano, câncer de pele por ano no Brasil. Melanoma é mais ou menos 8 mil. Tá? Não chega nem assim, em torno do que dos 5%, mais ou menos, um pouco mais de 5% dos cânceres de pele que ocorrem. Mas esse tumor é extremamente maligno, ele se espalha muito rapidamente, dá metástase precoce, tá? E costuma dar metástase para pulmão, para o cérebro, tá? E pode levar o indivíduo a óbito. Existem outros tipos de câncer de pele, menos comuns, que também são graves, como o carcinoma de células de Merkel, entre outros, tá? Mas, sem dúvida, os mais comuns são o carcinoma espinocelular e basocelular, e o mais maligno, o mais grave, é o melanoma. Então, temos o melanoma como o mais agressivo, que possivelmente tenha a maior mortalidade também, né? Sim, sim, sim. Exato. Então tá. Um próximo ponto que eu queria abordar aqui é para a gente saber, né, o que quando a gente suspeitar de alguma coisa, né, da nossa pele, procurar um profissional, quais as características das lesões do câncer de pele? Então, sempre que você suspeitar de uma lesão, que você achar uma coisa estranha, você tem que procurar um médico, certo? Se você tiver a oportunidade de procurar um dermatologista, que é o médico especializado em doenças da pele, melhor, né? Mas existem algumas dicas, né, que podem levar você a suspeitar que aquela lesão pode ser um câncer de pele, tá? Lesões que crescem, tá? Então é uma bolinha pequenininha que está crescendo e continua a crescer. Então isso sempre é uma preocupação. Uma ferida, uma úlcera que não cicatriza e continua crescendo, sempre é uma preocupação, tá? Lesões queratóticas, quer dizer, lesões endurecidas, que parece um calo, que começa a crescer de uma forma mais rápida e endurecida, que a gente chama de corno cutâneo, também é uma preocupação, tá? Do câncer de pele. Essas são características de lesões de carcinoma basocelular, de carcinoma espinocelular. O melanoma, como o próprio nome diz, melano, né, vem de uma pigmentação. São lesões pigmentadas, são lesões enegrecidas. A melanina é o pigmento que dá cor à pele. O que diferencia uma pessoa de pele branca, uma pessoa de pele negra e uma pessoa de peles intermediárias? É a quantidade de melanina que os melanócitos produzem, tá? Então, quanto mais melanina você tem na pele, maior a sua proteção natural contra os raios solares. Então, pessoas de pele escura têm muito mais proteção natural contra raios do sol do que pessoas de pele clara, tá? E o que acontece? O melanoma, então, ele vai ser uma lesão normalmente preta, uma lesão pigmentada. Então qualquer lesão preta na pele pode ser um melanoma? Não. Nós temos muitas pintas na pele, os chamados névoos, que são lesões benignas. Quando que você tiver uma lesão preta, pigmentada, marrom, escura, você tem que pensar na possibilidade disso poder ser um melanoma. Se essa lesão está crescendo, se essa lesão mudou de cor, se essa lesão sangrou, se essa lesão começou a doer, tá? Se essa lesão tem várias cores, tá?
E principalmente também se essa lesão é irregular. Tá? Se ela não é aquela bolinha perfeita, ela começa a ser irregular. Então, se você observar que você tem uma lesão que é assimétrica, quer dizer, ela é irregular, ela tem bordas irregulares, ela tem várias colorações, marrom, cinza, preto e até áreas às vezes esbranquiçadas, se ela está crescendo, se ela ulcerou, se ela sangrou, são sinais que você pode ter um melanoma, tá? Então é um sinal que você deve procurar o seu médico de confiança e, se você puder, procurar um médico dermatologista, que é o especialista em doenças de pele. Dificuldade de cicatrização também, né, Fábio? Sim, claro. Lesões que não cicatrizam. Sempre se preocupar com isso. Ótimo. Então tá joia. Agora, já que a gente falou, né, do o que é, agora faltando o que causa, né, o câncer de pele. O câncer de pele, ele tem uma causa principal muito clara. Tá? Essa causa é a radiação ultravioleta solar. Quando você se expõe ao sol, né, a nossa pele, ela tenta se proteger dessa radiação solar, produzindo melanina. Isso é o bronzeamento, né? Então, quando a pessoa se bronzeia, significa que ela está o quê? Produzindo melanina para protegê-la dos raios solares. Tá? E você pode ver que existe uma adaptação normal do nosso organismo da onde é a origem das diversas raças humanas. Né? Você vê os nórdicos que vêm lá do norte da Europa, né, que são os escandinavos, os russos, os alemães, eles são claros, pele muito clara, olho azul, cabelo loiro. Né? Aí você vai para uma região que tem maior incidência solar, da região mediterrânea, onde estão os italianos, os portugueses, os espanhóis, eles já têm uma pele um pouco mais escura, cabelos negros. Depois você vai para uma região com mais radiação solar, você já tem o povo oriental, o povo árabe, já tem uma pele um pouco mais escura, e quando você chega na região da África Equatorial, o povo que se desenvolveu ali tem o quê? Uma quantidade grande de melanina para se proteger do sol da região equatorial. Né? Mas aí o que acontece? Com as migrações, né? O povo que nasceu para morar lá no norte da Europa migra para a região tropical. E aí o que acontece? Essa população de pele muito branca tem muito pouca proteção natural contra raios solares. E morando em regiões onde tem uma grande exposição solar, essa é a população que tem maior risco de ter câncer de pele. Então, qual é a associação mais comum para câncer de pele? Pessoas de pele clara que moram em regiões com grande radiação solar. Tá? Aqui onde nós moramos, no Brasil, mas principalmente aqui na nossa região centro-oeste, nós estamos numa das regiões com maior incidência de radiação ultravioleta do planeta. Tá? E você vai ver que o Brasil, que tem uma população predominantemente de pele clara, né, em torno de 50%, um pouquinho mais de 50% da população, nós temos uma das maiores incidências de câncer de pele do mundo. A maior incidência de câncer de pele do mundo ocorre na Austrália, porque a Austrália é um país tropical que tem 90% da população de pele clara. Então, é a maior incidência de câncer de pele do mundo na Austrália. Tá? Então, essa é a dica principal. Exposição ao sol. Tanto faz exposição crônica, que é aquela pessoa que trabalha na roça ou que trabalha num serviço mais braçal, que se expõe ao sol cronicamente todo dia, quanto também é perigoso a exposição aguda ao sol com queimaduras. Então, aquele pessoal que não toma muito sol, mas vai para a praia, não usa protetor solar e volta todo vermelho descascando. Tá? Então, tanto a exposição aguda com lesão de pele, quanto a exposição crônica são causadores de câncer de pele.
Perfeito, ficou muito bem explicado. Pessoal, eu queria perguntar para vocês, vocês estão ouvindo direitinho aí, se o som está chegando, a imagem está chegando legal. E perguntas, pode fazer, a gente vai anotando, a gente vai marcando aqui, conforme for encaixando na live a gente responde, ou então deixamos para o final também, tá bom? Agora que a gente falou de irradiação, Fábio, radiação solar, né, do acometimento da radiação em pessoas de pele clara, pessoas que têm mais melanina na pele. Além do câncer de pele, o que a radiação solar pode causar? Bom, a exposição à radiação solar, né, ela se divide em duas coisas. A radiação aguda, né, quando você se expõe ao sol de uma forma muito intensa e principalmente nos horários de maior pico de incidência solar, que é das 10 às 16 horas. Nesse horário, além da radiação solar ser mais forte, os raios solares estão numa vertical, né? O sol está a pino, que a gente fala, né? Então, a penetração dos raios solares na pele é muito maior. Então, quando você tem a exposição aguda, a principal coisa são as queimaduras solares, né? A radiação solar queima a pele, que pode ser desde uma queimadura superficial, né? Que a pele fica avermelhada, dolorida, mas até queimaduras mais graves, com uma exposição solar muito intensa, né? Mas a exposição crônica ao sol, né? A exposição crônica ao sol, ela leva a aparecimento de manchas, né? Você pega, principalmente pessoas de pele muito branca, que se expõem cronicamente ao sol, eles começam a desenvolver aquelas manchas senis, que são aqueles pigmentos acastanhados na pele, principalmente em face, em dorso de mãos, antebraços, que são as regiões mais expostas à radiação solar, normalmente. E outra coisa é o chamado fotoenvelhecimento, quer dizer, a pele começa a se envelhecer mais rapidamente. Quer dizer, a exposição solar leva à degeneração do colágeno. O colágeno é a principal proteína da nossa derme e é ela que dá o turgor, a consistência normal da nossa pele. E quando a gente envelhece, é o colágeno que vai perdendo turgor e a gente vai ficando com aquela pele mais flácida, com rugas. E a exposição crônica ao sol leva à degeneração mais rápida do colágeno e um processo chamado de elastose solar. Tá? E a pessoa, então, ela começa a ter o quê? Aspectos de envelhecimento precoce, chamado fotoenvelhecimento da pele. Tá? E claro, né, essa radiação solar, essa radiação ultravioleta, altera ao longo dos anos a genética celular, o material genético das células, causa mutações nessas células, e essas células podem se tornar cancerígenas e gerar o câncer de pele. Legal, bem entendido, bem explicado, bem explicado. E agora, como parte de diagnóstico, Fábio, o que a gente pode ter no diagnóstico? Como que é o diagnóstico do câncer de pele? Bom, a primeira coisa mais importante é você visitar o seu médico, e principalmente, se for possível, um médico dermatologista. Porque o médico, o dermatologista, ele é o profissional treinado para olhar para aquela lesão e ver se ela tem as características clínicas de um câncer de pele. Tá? O médico dermatologista ele vai examiná-lo a olho nu, né? Quer dizer, só com o olho na inspeção, mas ele também pode utilizar alguns recursos que são uma lente de aumento normal e a dermatoscopia, que é uma lente especial em que ele consegue ver características daquela lesão que indicam se aquela lesão pode realmente ser um câncer de pele. Tá? Então, com esse tipo de recurso, ele consegue diagnosticar lesões que às vezes ainda não têm aquelas características clássicas que eu falei para vocês. E você poder fazer o diagnóstico de um melanoma, por exemplo, muito mais precoce, para você poder tratar antes que ele dê metástase ou que ele dissemine no corpo. Mas o diagnóstico definitivo do câncer de pele é feito através do exame anatopatológico, tá? Então, como que é isso?
o dermatologista, então, suspeita ou tem quase certeza que é um câncer de pele, ele vai fazer o quê? Ele vai ou fazer uma biópsia, tirar um pedacinho daquela lesão, se for uma lesão grande, ou ele já vai fazer a ressecção dessa lesão. Ele vai lá e tira aquela lesão. Ele faz uma pequena cirurgia e retira aquela lesão. E esse material é enviado para o laboratório de anatomia patológica, como o Artemis, o nosso laboratório, aqui o laboratório Artemis, é um laboratório de anatomia patológica, onde o médico patologista vai avaliar macroscopicamente essa lesão, descrevê-la, fazer cortes nessa lesão, fazer lâminas, né, histológicas, onde o patologista vai ao microscópio e olha a característica das células daquela lesão. E baseado nas alterações, nas atipias celulares, o médico patologista pode definir se aquilo é ou não um câncer de pele e o tipo do câncer de pele. Se aquilo é um carcinoma basocelular, se aquilo é um carcinoma espinocelular, se aquilo é um melanoma ou se aquilo é uma lesão benigna, um nevo ou outra lesão de pele que poderia estar com algumas características que pudesse suspeitar de uma lesão maligna. Tá? Então, esse diagnóstico definitivo é anatomopatológico. Por isso, a importância muito grande e primordial de todas as lesões retiradas da sua pele devem obrigatoriamente ser enviadas para a patológica, para o exame anatomopatológico, num laboratório de anatomia patológica, num laboratório de patologia. Por quê? Porque, às vezes, claro que um bom dermatologista, ele consegue dizer, olha, isso aqui provavelmente é um câncer, isso aqui provavelmente não é um câncer. Mas existem algumas lesões que não são claramente, não são claras na clínica e que as suas células, no exame anatomopatológico, aquilo lá é um câncer. Então, sempre que retirar uma lesão de pele, esse material deve ser enviado para o laboratório de patologia para você poder ter a certeza do diagnóstico daquela lesão. Tá? Então, isso é muito importante. Sempre pensem nisso. Tá? E lembrando que eu sou patologista e sou especialista em dermatopatologia. Tá? Isso que eu ia falar agora, que você é dermatopatologista, né? Também, que tem essa especialização ainda. Eu vou confidencializar um caso que aconteceu aqui, de uma clínica que a gente recebeu, né? De uma dermato que mandou pra gente. Na parte clínica estava descrito uma coisa, e a gente, na primeira lâmina, não conseguiu desvendar, né, Fábio? O Fábio pediu para aprofundar, até achar o que semelhantemente seria, né? Para poder, porque a característica clínica daquela lesão não estava batendo com o que eu estava vendo na lâmina. Eu falei, não, então nós temos que investigar melhor o caso. Né? Exato. E Perfeito. essa também é uma importância, né? De você poder ouvir a opinião de um médico patologista especializado nessa área, né? Eu, além dos meus 3 anos de residência em anatomia patológica no Hospital das Clínicas de São Paulo, terminando esses 3 anos, eu fiz mais um ano, um R4, que a gente chama, né? O 4º ano de residência médica, só fazendo dermatopatologia no maior serviço de dermatologia de São Paulo, do Brasil, né? Que é o serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, lá da USP, né? Da América Latina. Exatamente. E ele conseguiu adquirir uma experiência muito interessante em diagnosticar câncer de pele, em diagnosticar lesões de pele, doenças de pele de um modo geral. Perfeito. Ótimo. Tá, joia. Falamos o que é. Só uma coisa Pode que eu acho falar. interessante, né?
E além do exame anatomopatológico que a gente faz aqui no Laboratório Artemis, nós também temos parcerias com laboratórios de ponta em São Paulo para fazer exames complementares que podem nos ajudar a definir diagnósticos, tá? Exames de biologia molecular, exames de imunistoquímica, exames de imunofluorescência, que nos ajudam demais a elucidar diagnósticos de doenças de pele, também de câncer de pele. Tá? Então, muitas vezes, só o patologista no microscópio não consegue definir e precisamos desse apoio. E nós temos esses contratos, esse apoio com esses laboratórios de referência em São Paulo. Para vocês terem ideia do quão complexo é fazer um exame anatomopatológico, gente, ainda mais de pele. Exato. Agora vamos lá, falamos do que é, falamos quais as características, se ele pode matar, se não pode, o diagnóstico. Agora vamos partir para o tratamento. Qual o tratamento, né? Como eu já falei na outra live, né, eu não sou oncologista, eu não sou cirurgião, eu não trato câncer, nós vamos falar aqui de uma coisa mais genérica, mais superficial. Espinocelular, que são os cânceres mais comuns de pele e que representam mais de 80% desses tumores. Eles são tratados simplesmente com a ressecção cirúrgica. Eles não precisam de nenhum outro tratamento complementar. Desde que a cirurgia seja feita com ressecção completa do tumor, quer dizer, você retirou a lesão inteira, com margem, esse paciente está curado em 99% das vezes. Essa é uma outra coisa importante, se mandar essa lesão para exame anatomopatológico. E não é só fazer o diagnóstico, é saber se a lesão foi tirada inteira. Tá? Porque no exame anatomopatológico eu consigo dizer para o paciente, para o médico, se as margens estão livres. O que quer dizer isso? Se aquele tumor foi tirado inteiro. Porque se ele não foi tirado inteiro, você vai ter que tirar um pouco mais. Porque se sobrar um pedacinho de tumor lá no paciente, aquele câncer volta. Então, esses casos mais comuns se cura com uma cirurgia com retirada total do tumor. Agora, alguns tumores mais agressivos, como o melanoma, como o carcinoma de células de Merkel, muitas vezes há necessidade de tratamentos complementares. Vai depender da fase do câncer, do estadiamento do câncer que esse foi feito o diagnóstico. Se for um tumor precoce, que invadiu só a pele superficial, muitas vezes você pode se curar só com a cirurgia também. Agora, se já for um melanoma maior, mais avançado, que já invadiu a pele mais profunda, ou que já deu metástase, muitas vezes você vai ter que fazer um tratamento complementar com quimioterapia para poder o quê? Controlar essas metástases. E mesmo assim, mesmo com esses tratamentos mais modernos, com quimioterapia, com imunoterapia, muitas vezes, se você não diagnosticar precoce, esse câncer pode matar o indivíduo com metástases cerebrais, principalmente. Perfeito. Ótimo. Tá ótimo. Já falamos do tratamento também, agora vamos falar da prevenção, né? Como que a gente pode se proteger do câncer de pele? Essa parte é muito importante porque a gente, inclusive, é o tema da nossa live, né? Que é câncer de pele versus fotoproteção. Né? Fotoproteção ou proteção solar. Né? Se a principal causa de câncer de pele é a exposição a raios ultravioleta, radiação ultravioleta solar, o que você tem que fazer é se proteger do sol. Tá certo? Evitar a exposição solar excessiva que pode causar o câncer de pele.
Então, a primeira coisa que se pode fazer, a mais simples, é evitar se expor ao sol no período das 10 da manhã às 16 horas. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que também é importante, é a proteção física, né? A proteção física é feita basicamente com roupa, né? Então, a utilização de roupa, chapéu, óculos escuro, isso daí também protege contra o sol e é uma proteção também importante, né? Agora, quando você se expõe ao sol, né, às vezes de forma clara, né, que você vai para uma praia, você vai para uma piscina, ou quando você trabalha no sol, né, você é obrigado a trabalhar no sol, na construção civil, na roça, né, entre outras profissões que também se expõem muito ao sol, você tem que alçar mão da proteção química, né? A proteção química são os protetores solares. Todos esses produtos, né, esses cremes que são vendidos nas farmácias, nos supermercados e que fazem o quê? A absorção ou a reflexão desses raios ultravioletas através de uma proteção química sobre a pele, né? São os chamados protetores solares. O protetor solar é muito importante para pessoas que trabalham no sol, que vão se expor ao sol, tá? Ou pessoas, por exemplo, a gente tem muito hábito de usar o protetor solar quando a gente vai para a praia, quando a gente vai para a piscina, quando a gente vai, principalmente nessas áreas de lazer, mas a gente esquece de usar o protetor solar no dia a dia. Dia a dia. Tá? Por exemplo, você vai fazer uma caminhada que não seja nesse horário, no início da manhã ou do final da tarde. Você tem que passar protetor solar. Você vai dirigir, né? Dirigir, isso é uma coisa muito importante. A pessoa vai dirigir num dia de sol, fazer uma viagem, e ela fica horas tomando sol no rosto, no braço, e esquece de passar o protetor solar, né? Então, isso é muito importante, você usar o protetor solar toda vez que você for se expor ao sol, principalmente se você tem a pele muito clara. Quanto mais clara for a sua pele, maior a necessidade de você usar protetor solar, tá? E aí vem duas coisas, né? Quando você fala em protetor solar, tem aquele númerozinho lá, né? O FPS, o fator de proteção, né? Que vai desde os 6, 8 até 60, 100, 120, né? Então, que protetor usar e como usar o protetor solar? Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o protetor solar, ele só nos protege por 2 horas. Tá? Então, não adianta você passar o protetor uma vez e ficar 6 horas se expondo ao sol, porque ele só vai te proteger nas 2 primeiras horas. Eu lembro muito de um caso interessante de uma senhora, nós estávamos junto com vários dermatologistas aqui de Dourados, fazendo a campanha nacional de prevenção do câncer de pele da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nós estávamos lá no PAN, e eu lembro que eu estava conversando com uma senhora que tinha várias lesões suspeitas de câncer de pele, e falando, olha, assim, ela trabalhava na roça, uma senhora de pele muito clara, e ela falou, mas doutor, eu uso protetor solar todo dia. Eu falei, mas como que a senhora usa? Eu acordo 5 da manhã, passo o protetor solar e vou para a roça trabalhar o dia inteiro. Então, quer dizer, ela estava se protegendo das 5 da manhã, no horário que não precisava se proteger do sol. E o restante do dia ela não estava se protegendo. Então, ela estava usando um protetor, gastando um dinheiro com protetor solar, sem fazer efeito nenhum com falta de proteção para ela. Então, a primeira coisa é isso, tá? Reaplicar o protetor solar a cada 2 horas. Esse é um ponto. O segundo ponto, qual o número de proteção solar que eu devo usar? Tá? O protetor solar número 30, tá? Se você pegar lá na própria bula, no frasco do protetor solar, você vai ver que o protetor solar número 30, ele protege contra 96% da radiação solar. Tá? Esse número 30 significa que você usando ele, você está a sua pele está recebendo 30 vezes menos sol do que se você tivesse sem usar o protetor. Crua.
E o que acontece? Se você analisar isso, você fala, tá, então o protetor solar 30 protege 96% dos raios solares. Se você for por 60, ele vai para 97%. Então, o que acaba acontecendo? A relação custo-benefício de protetores solares acima de 30, para pessoas que não têm doença de pele, ela é mínima. Então, você usar quem não tem doença de pele, quer dizer, albinismo, quem tem vitiligo, que tem doença de pele, que qualquer radiação solar se torna perigosa, essas pessoas têm que usar protetor 100, protetor 120. Mas uma pessoa, mesmo de pele muito branca, que vai se expor ao sol, a aplicação do 30 a cada 2 horas é mais do que suficiente. Você não precisa gastar dinheiro para comprar fotoprotetor 60, 80, 100, porque na verdade você está gastando muito mais dinheiro e o aumento na fotoproteção não é tão importante. Então, e outra coisa, se você tiver dificuldade em dinheiro, é mais importante você usar um protetor de menor fator de proteção, mas aplicá-lo a cada 2 horas, do que você comprar um muito caro, com alta taxa, e não aplicar a cada 2 horas, porque é muito caro. Entendeu? Então, se você tiver que optar, compre às vezes um fator protetor 15, mas reaplique várias vezes, do que você gastar dinheiro com um protetor maior e você não aplicá-lo da forma correta. Tá? E a quantidade de protetor solar que você tem que usar, isso é muito importante. Não adianta você pegar uma camadinha super fininha de protetor solar. Você tem que passar uma quantidade razoável, né? Tem até as medidas lá. A Sociedade Brasileira de Dermatologia trabalha com a medida da colher de chá, né? O pessoal fala, para rosto, pescoço, braço, 1 colher de chá. Né? Para o tronco anterior e posterior, 2 para cada perna, 2 colheres de chá, mais ou menos, de protetor solar, que vai fazer uma camada interessante e você vai se proteger. E outra coisa, mesmo os protetores que está escrito que não saem na água, tá? Se você ficar no mar ou na piscina por muito tempo, ou você fizer uma transpiração excessiva, você pode ter que reaplicar o protetor em menos de 2 horas. Esse dado é importante. Ok, muito legal. Tinha perguntas, algumas perguntas já foram todas respondidas. O Marcelo fez uma pergunta aqui para nós, ele está com uma dúvida aqui. Se ele tiver mais idade, tiver várias manchas de pele, claras, porém irregulares, essas manchas de pele podem evoluir para um câncer de pele? Então, normalmente, manchas brancas não estão relacionadas diretamente com câncer de pele, né? Mas depende, porque tem muitas doenças de pele que podem dar manchas brancas. Talvez ele esteja relacionado com aquelas manchas senis, né? Aquelas lesões brancas que aparecem mais no idoso, que são lesões totalmente benignas e que não têm uma relação com câncer de pele. Mas manchas brancas podem representar muitas doenças. O vitiligo, por exemplo, né? O vitiligo é uma doença que dá manchas brancas na pele, porque é uma destruição dos melanócitos da pele. E esse indivíduo perde total proteção solar da pele e tem uma chance de desenvolver, muito maior de desenvolver câncer de pele. Tá? E manchas brancas também podem representar doenças infecciosas, como a hanseníase. Né? A hanseníase ou lepra, muitas vezes ela começa com lesões brancas. Tá? E aí você tem que correlacionar também com perda de sensibilidade, né? Então a hanseníase, né, ou lepra, são manchas brancas que você passa a não ter sensibilidade. Então, quando você tem manchas brancas na pele, é bom procurar o dermatologista, porque elas podem representar vários tipos de doenças que podem também ser graves, mas não tem tanta relação, pelo menos direta, com o câncer de pele. Ótimo, maravilha. Queria mandar um abraço pro meu amigo que entrou aí, o Hugo, maior nutricionista do Paraná. Um abraço, irmão. Saudade cedo. Então tá ótimo. Mais uma pergunta, Fábio. Essa é uma dúvida que eu tenho. Pessoal, eu acho que bastante gente tem essa dúvida também, que é aquele confrontamento da fotoproteção com a ativação e produção da vitamina D, né? Se nós fizermos a fotoproteção e tiver uma camadinha boa ali de protetor solar,
se ele vai evitar essa produção ou essa ativação da vitamina D. Bom, então vamos falar um pouquinho da vitamina D, né? A vitamina D, ela é uma vitamina muito importante para o nosso corpo e ela só se torna na sua forma ativa quando você tem radiação solar na sua pele e aí ela se converte na forma ativa. Então, existe a necessidade de se tomar sol para produzir vitamina D, tá certo? Mas aí é o seguinte, quanto de sol para se produzir vitamina D? Para você ter uma ideia, na nossa região, que é uma região tropical, de alta incidência solar, tá? 10 minutos de exposição solar, tá? Só em área exposta normalmente, que é mão e rosto, é mais do que suficiente para produzir vitamina D, tá certo? E quanto mais branca, mais clara é a pele da pessoa, mais fácil ela produz a vitamina D. Porque o raio solar entra mais fácil na pele dela. Então, menos sol ela precisa tomar para produzir vitamina D. Uma pessoa de pele mais escura, que ela tem muita melanina, o raio solar tem dificuldade de entrar na pele. Por isso que a melanina protege ela do câncer de pele, mas ela também precisa ficar mais tempo exposta ao sol para produzir vitamina D, tá certo? Então, o que acontece? Na realidade, uma exposição normal ao sol no nosso dia a dia aqui, tá? Só de você dar uma caminhada de 5 minutos, 5, 10 minutos no sol, só com as áreas expostas na roupa, é mais do que suficiente para você produzir vitamina D. Tá? Esse negócio de deficiência mesmo de vitamina D ocorre com mais frequência em países que têm uma baixa radiação solar. Não é o caso aqui do Brasil. Tá? Então, a radiação solar aqui, ela é muito mais lesiva, né, do que benéfica, né? E aquela história, né? Tomar um pouco de sol nos horários fora do pico é sempre bom. É bom tomar sol. Né? O sol faz bem, desde que não em excesso e não no horário errado. Antes das 10, então, depois das 16, né? Exatamente. Tá? Né? Quando o sol já está baixo no horizonte. Então isso é muito importante, tá? E ter sempre esse comparativo e pensar nisso daí, tá? Perfeito. Fábio, eu acho que pelo menos, não tenho mais perguntas. Hoje a live foi um pouquinho mais breve, né? Queria agradecer a todas as pessoas. Se vocês tiverem dúvida, a hora é agora, né? Pode fazer as perguntas, só quero falar mais umas coisinhas para fazer um fechamento que eu acho que é importante. Então, quais são as dicas principais para a gente fechar essa live? A primeira delas é se proteger do excesso de sol. Tá? Pessoas de pele clara, utilizar protetor solar, principalmente das 10 às 16 horas, tá? Evitar exposição solar direta nesse horário, principalmente exposição crônica ao sol, tá? Usar o protetor solar, lembrar da reaplicação a cada 2 horas e também que o fotoprotetor 30 é mais do que suficiente para pessoas que não têm doença de pele. E a outra dica importante é, quando você tiver uma lesão de pele, que você olha que ela está estranha, que ela está diferente, que ela está mudando, que ela tem cor estranha, vá ao médico dermatologista, tá? Para ele avaliar se tem a necessidade de retirar aquela lesão. E lembre-se, sempre que retirar uma lesão de pele, leve para análise no laboratório de patologia, tá? No laboratório de patologia da sua confiança. E lembrando que nós aqui do Artemis fazemos o exame anatomopatológico de pele e que nós temos, né, no meu caso aqui, um especialista nisso, que eu sou um dermatopatologista. Eu acho que essas são as principais da nossa live de hoje. A gente vai conseguir fazer o melhor diagnóstico possível para você que precisar, tá certo? Da melhor forma possível. Bom. Exatamente, tá na nossa regrinha aqui de casa. Então eu queria, já que a gente fez o resumex de toda a live, né, que a gente sempre passa de novo que falamos,
Eu queria agradecer a presença de todos. Lembrando que todas as quintas estamos aqui. Semana que vem tem um tema novo, tá? A gente sempre está tentando abordar temas novos relacionados ao câncer, relacionados a outras patologias também. E gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Nós vamos falar primeiro de câncer, né? Que são a nossa sequência. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre câncer de pulmão, né? Isso. E o combate ao tabagismo. Então nós vamos falar um pouco do câncer de pulmão, que é o câncer. Hoje nós falamos do câncer mais comum. Nós vamos falar semana que vem do câncer que mais mata no Brasil, que é o câncer de pulmão, tá? Então semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, estaremos aqui para discutir mais um pouco sobre prevenção de câncer, sobre o conhecimento do câncer, falar um pouquinho sobre câncer de pulmão. Aguardo todos vocês na semana que vem. Divulgue, porque é uma forma da gente divulgar o conhecimento e fazer a nossa obrigação social aqui no laboratório de patologia. Perfeito. Quem estiver vendo o vídeo depois do ao vivo, que está gravado aqui na nossa IGTV, está gravado no nosso feed, marca aqui as pessoas que não podem perder esse vídeo, marca elas aqui para elas assistirem, tirar as dúvidas sobre fotoproteção, tirar as dúvidas sobre câncer, melanoma e tudo mais. Beleza, gente? Um abraço, até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigado pela participação. Um abraço, fique com Deus, beijão.